Sou Rafael Patrício, mais conhecido por Rafa, e este é o canal Semear o Futuro. Hoje nós vamos falar sobre os elefantes que morreram no Delta do Okavango, no Botsuana, e vai ser o culminar do conjunto do terceiro vídeo. Este é o terceiro vídeo, porque o assunto vem sido falado há 2 vídeos atrás. Um sobre a descoberta do petróleo, 2 sobre o fracking. Roda a vinheta. September we met, I can tell by your smile. Olá, então vamos aos factos. Durante muitos meses pairava no ar uma notícia que eu acompanhei e muita gente com quem eu falei também acompanhou, porque preocupam-se com estas coisas. Uma notícia em que falava de uma misteriosa morte de vários elefantes no delta do Okavango, que se localiza no Botsuana. Os elefantes eram encontrados, antes de morrerem, a andar em círculos e, portanto, com deficiências neurológicas. Isto começou a acontecer a partir de maio de 2020. É bom recordar que o Botsuana alberga a maior colónia de elefantes do mundo, com cerca de 130 mil paquidermos, e que 10% dessa colónia encontram-se dentro da área onde estas mortes aconteceram, o Delta do Okavango. Em setembro deste ano, 2020, após meses de testes científicos encomendados pelo governo do Botsuana, foi descoberta a causa da morte dos elefantes. A causa, então, de 330 elefantes até então, foi definida como tendo sido culpa de uma cianobactéria. O que é uma cianobactéria? É um tipo de bactéria que tem a capacidade de fazer a fotossíntese, florescem na água e são capazes de produzir toxinas que envenenam a terra e a vida selvagem marinha e de provocar distúrbios nos humanos. Pelos vistos, não só nos humanos, como nos animais também, porque foi a causa da morte dos elefantes. O vice-diretor do Departamento de Vida Selvagem dos Parques Nacionais de Botsuana, Cyril Taolo, diz que, apesar da clarificação da causa das mortes súbitas e em massa, há ainda muitas questões por apurar. O veterinário-chefe desse mesmo Departamento de Vida Selvagem, Madi Rouben, diz: temos ainda muitas perguntas a responder, incluindo por que razão só a espécie elefante foi afetada, porquê nesta área e o que pode ter desencadeado todas estas mudanças a que assistimos. Portanto, pairam ainda muitas interrogações. Resumindo, a Alliance Earth, que é uma organização científica não lucrativa e que se dedica a fazer estudos e relatórios científicos de alerta para a defesa do meio ambiente, já veio a público alertar para a possibilidade do fracking no Okavango. Há 5 anos atrás, a Alliance Earth ganhou um prémio com um filme chamado The High Cost of Ship Gas, sobre o debruçar, um olhar nos locais onde é desenvolvido o fracking, fundamentalmente nos Estados Unidos, sobre as consequências para as populações e para a vida selvagem nessas zonas. É um facto que a empresa local diz que houve mistério, muito mistério e segredo nos planos que levam ao iniciar da extração de petróleo no rio Okavango. Quer pelo governo da Namíbia, quer pelo governo do Botsuana. Por sua vez, a empresa
que ganhou os direitos, porque já existe, ela já anunciou que ganhou os direitos para poder fazer a prospecção de petróleo numa área na delta do Ocavando. A área são 35 mil quilómetros quadrados. Portanto, agora imaginem a área que não vai estar exposta a esta situação. A empresa, que é a canadiana Recon Africa, já veio dizer que não vai utilizar o fracking, mas sim técnicas sísmicas. Eu não sei se não fico mais preocupado ainda. E que já fez investimentos em materiais e máquinas que irão fazer a perfuração do solo. Portanto, ela diz que vai passar a fazer a perfuração do solo com técnicas tradicionais e não as técnicas, a técnica extraordinária que é o fracking, que é uma técnica fora do comum. Portanto, posto isto, eu vou falar e vou dar a minha opinião. Eu já tinha feito dos 2 vídeos anteriores, o primeiro, quando surgiu a notícia e quando eu soube da notícia, quando eu li no jornal, de que tinha sido descoberto petróleo naquela área. E depois a seguir fui investigar o fracking, porque toda a gente, aliás eu vou depois apresentar aqui as notícias que li, falava em fracking e fala em fracking no delta do Ocavando. Normalmente é a técnica, a tecnologia mais utilizada e que dá mais proveitos em onshore. E, portanto, fiz o segundo vídeo sobre o fracking. E, finalmente, culmino com este vídeo sobre quais seriam as causas da morte dos elefantes. Eu não quero dizer aqui que tenha sido isto que aconteceu, mas levanto algumas questões. Não é coincidência que exatamente na altura em que se descobriu o petróleo e descobriu-se, tiveram que se fazer testes. Que testes? Qual a tecnologia que foi utilizada para fazer estes testes? Foi nessa altura, passado uns meses, que os elefantes começaram a morrer. É coincidência a mais. Nunca durante anos e anos, e por isso os responsáveis por esta organização, pelo Departamento da Vida Selvagem e dos Parques do Botsuana, se questionam como é que durante tanto tempo nada disto aconteceu e exatamente no momento em que são feitos os testes e que a empresa diz que descobriu uma reserva que é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, é evidente que foram feitos testes como e que materiais foram utilizados para fazer estes testes. É isso que eu me questiono. E é isso que me faz espécie. Porque eu falei com duas ou três pessoas, cientistas da matéria, e elas dizem-me que as toxinas encontradas, causa da morte dos elefantes, podem ter origem no petróleo e na pesquisa de petróleo. Portanto, são já duas coincidências extraordinárias. A altura em que isso aconteceu e a razão da morte dos elefantes. Há aqui uma preocupação maior ainda, que já a Lancet levantou. É que naquela região vive um povo milenar, que é o povo San, a população San, que são os Busquimanes, que têm a sua vida toda há anos sem fim naquela área e têm muitas recordações e pinturas rupestres dos seus antepassados que não sei como é que vão ser conservadas com esta situação. Portanto, há aqui uma data de preocupações e o que eu ponho com este vídeo são interrogações. São coincidências a mais e são interrogações. Eu não digo que tenha sido assim, mas é muito estranho que durante anos e anos a fio nada tenha acontecido e de repente, com esta coincidência, isto tenha acontecido. Por hoje é tudo, é isto que eu vos venho trazer hoje.
é um vídeo muito preocupante e muito complicado de poder se digerir, porque os próximos tempos naquela zona, começando a exploração e tendo esta empresa já a exploração de petróleo, vão ser muito complicados e eu nem quero imaginar como é que aquela área se vai transformar. Muito obrigado, deixem o vosso like, façam os vossos comentários e inscrevam-se, por favor.